Você realmente tem o Espírito Santo? Um verdadeiro cristão é uma pessoa em quem o Espírito Santo habita, o Espírito de Deus e de Cristo. Mas o que é esse Espírito? O que ele faz em sua vida? E como você pode saber se o recebeu? Se você não tem o Espírito de Deus, também chamado de Espírito de Cristo, você não é dele. Esta é uma afirmação muito ousada feita pelo apóstolo Paulo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. Como saber se você tem o Espírito Santo? Paulo admoesta: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13, 5. Vamos ver o que é o Espírito Santo e ajudá-lo a determinar se realmente você o tem. O que é o Espírito Santo e por que precisamos dele? Ao contrário da crença popular, o Espírito Santo não é uma terceira pessoa de uma trindade divina. Como Paulo afirmou acima, ele é o Espírito de Deus Pai e de Jesus Cristo. O Espírito Santo é o poder de Deus compartilhado, pois denota a mente, a essência vital, a presença e a ação deles em toda a criação, habitando nos cristãos convertidos. Para entender melhor a natureza de Deus, leia o artigo 3 Chaves para Conhecer a Deus, e também o Guia de Estudo Bíblico gratuito Deus é uma Trindade, oferecido gratuitamente em nosso site. Todas as pessoas são criadas com um espírito humano. Jó 32, 8. Mas precisamos receber o Espírito Santo, que se une ao nosso espírito humano para nos tornar filhos de Deus, convertidos pelo Espírito. Romanos 8, versos 15 a 17. O Espírito Santo age com nosso espírito para possibilitar uma conexão entre Deus e nós. O apóstolo João descreve isso da seguinte maneira: quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. 1 João 3, 24. Através do Espírito de Deus, que ele nos entrega para habitar em nós, podemos ser inspirados por Deus para o bem e para guardar os seus mandamentos. Quando Jesus prometeu aos apóstolos que lhes enviaria esse Espírito, ele disse que este os guiaria a toda a verdade. João 16, 13. Ele também disse que esse Espírito seria um ajudador, consolador ou advogado para fortalecer nossa fé e capacidade de seguir os passos de nosso Salvador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. João 14, versos 16 e 17. Esse Espírito de Deus, como advogado, ajudador ou consolador, realmente nos traz conforto e segurança ao habitar dentro de nós. O Espírito Santo ajuda a nossa mente a recordar e a confiar nas promessas de Deus, assegurando-nos, por exemplo, que qualquer coisa que acontecer será para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Essa garantia proporciona uma visão de vida rara em nosso mundo. Então, mesmo se estivermos desanimados, através do Espírito Santo podemos enxergar a vida de forma diferente, sendo fortalecidos e encorajados interiormente por Deus. O Espírito Santo atua com o nosso espírito para nos transformar, possibilitando que continuemos a obedecer a Deus e a crescer em seu caminho nesta vida, e finalmente sermos transformados para uma vida espiritual no regresso de Cristo. Como receber e preservar o Espírito Santo? Você já fez o que é necessário para receber o Espírito Santo? Leia a seguinte passagem da mensagem inspirada do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, quando a igreja recebeu pela primeira vez o Espírito Santo. Examine se você cumpriu esses requisitos. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Atos 2:38. Você se arrependeu profundamente de seus pecados passados na vida? Você entendeu as leis de Deus a ponto de reconhecer os pecados dos quais precisa se arrepender? Esse arrependimento foi acompanhado da fé e da confiança no Evangelho que Jesus ensinou e disse ser necessário para a salvação? Comparar Marcos 1, versos 14 e 15, 16, versos 15 e 16. Você teve fé no sacrifício de Cristo para receber esse perdão prometido? Como uma pessoa madura, você analisou seriamente as condições necessárias para receber o Espírito Santo e se arrepender verdadeiramente, comprometendo-se a abandonar seus caminhos errôneos do passado? E você foi batizado por imersão total em água? E você também seguiu a diretriz de receber a imposição de mãos por um ministro de Jesus Cristo para receber o Espírito de Deus? Mais tarde, no livro de Atos, encontramos alguns convertidos que foram batizados, mas não receberam o Espírito Santo. Por quê? Porque ainda não tinham recebido a imposição de mãos de um ministro de Deus, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Atos 8, versos 16 e 17. Para receber o Espírito Santo e tê-lo agindo ativamente dentro de você, é necessário um profundo arrependimento e fé, seguido pelo batismo e pela imposição de mãos por um ministro devidamente designado por Cristo. Você cumpriu todos esses requisitos? E você tem feito o que é necessário para manter o Espírito Santo? Atos 5:32 afirma que Deus dá o Espírito Santo àqueles que o obedecem. Muitas outras passagens afirmam que devemos seguir obedecendo com a ajuda desse Espírito. É claro que não nos tornaremos perfeitos instantaneamente, mas devemos continuar nos arrependendo e nos esforçando. A obediência contínua é uma evidência da presença de Deus. E aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. 1 João 3:24. Precisamos obedecer aos 10 mandamentos e também aos outros mandamentos de Deus e de Cristo e continuar desenvolvendo essa obediência. Você está fazendo isso? Você produz o fruto do Espírito Santo? Então, em sua vida diária você reflete o fruto do Espírito? Assim como uma macieira produz maçãs, o Espírito de Deus produz um tipo particular de fruto na vida de um cristão: o fruto divino. O apóstolo Paulo lista as qualidades desse fruto, que precisam ser evidentes naqueles que são guiados e estão cheios do Espírito de Deus, como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, versos 22 e 23. E ele ainda disse que o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Efésios 5:9. O apóstolo Pedro resume de forma maravilhosa esse processo de crescimento até a maturidade espiritual por meio do Espírito de Deus, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. 2 Pedro 1, versos 4 a 7. Isso descreve o que está acontecendo em sua vida? Mais uma vez, você realmente tem o Espírito Santo? Você fez o que era preciso para recebê-lo e mantê-lo? O fruto do Espírito é evidente em sua vida diária? Essas são questões que você deve responder com muita franqueza. Em todo o caso, aqueles que são levados ao verdadeiro arrependimento precisam da ajuda de Deus, através do Espírito Santo, para continuarem nesse caminho.